Boa noite, gente. Como eu havia prometido, eu vou compartilhar aqui algumas dicas com vocês. Nada muito novo, tá? Mas é só para vocês se sentirem aí mais preparados, mais confiantes, talvez, para a redação de domingo, tá bom? Do Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos lá, gente, recordando uma informação bastante básica. O texto dissertativo argumentativo, né, que é o gênero requerido no Enem, ele precisa apresentar de 3 a 4 parágrafos, tá, gente? De maneira alguma, elaborem o texto de vocês em monobloco, quer dizer, com um parágrafo só, distribuindo as ideias nesse bloco, tá? Não façam isso. Em 2 parágrafos também a gente não consegue dar conta da estrutura dissertativa argumentativa, então o texto ele precisa ter de 3 a 4 parágrafos. O ideal é que ele tenha 4, por quê? Porque aí a gente segue a estrutura tradicional do gênero, que é introdução, primeiro parágrafo de desenvolvimento, segundo parágrafo de desenvolvimento e conclusão. No caso do Enem, a conclusão reside na proposta de intervenção, reside na sugestão de uma solução ao problema que é dado como tema, tá bom? Gente, os parágrafos de desenvolvimento, que são o segundo e o terceiro, caso vocês escolham fazer 4 parágrafos no texto, que é o ideal, eles precisam apresentar perspectivas diferentes sobre o tema. O que eu quero dizer? A gente não pode repetir exatamente a mesma argumentação no segundo parágrafo e no terceiro, tá bom? A gente precisa adicionar informações novas no terceiro parágrafo, que seria o segundo de argumentação, em relação ao que foi dito no segundo parágrafo, tá? Primeiro de argumentação. A gente não pode ficar repetindo no desenvolvimento do texto as mesmas coisas. Por isso que eu sempre recomendo aos alunos que eles façam um projeto de texto antes de redigir a redação em si, né? Para que eles pensem, o que eu vou colocar na introdução? O que eu vou colocar no primeiro parágrafo de desenvolvimento sobre o tema? O que eu vou colocar no segundo parágrafo de desenvolvimento? E, por fim, o que eu vou colocar na proposta, tá bom? Então, lembrem-se de não ficar repetindo as mesmas informações nos parágrafos de desenvolvimento. Gente, os referentes culturais, a menção a séries, a livros, a filmes, a documentários, a sociólogos, filósofos, frases célebres, enfim. Essas referências devem aparecer no primeiro, no segundo ou no terceiro parágrafo, tá bom? Nada novo deve ser acrescentado na proposta de intervenção. Na proposta de intervenção, como eu disse a vocês, a gente recupera ali o referente cultural como uma forma de detalhamento, mas a gente recupera, a gente não vai adicionar um elemento novo, ok? Os referentes culturais, eles precisam aparecer ou no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro parágrafos, tá bom? É obrigatório que haja pelo menos um referente cultural diferente do que já está presente nos textos motivadores, mas seria interessante que vocês conseguissem, em cada parágrafo de desenvolvimento, né, são 2 parágrafos de desenvolvimento, mencionar aí um referente diferente. Se não for possível, pelo menos um referente diferente daqueles presentes nos textos motivadores, tá bom? Gente, como forma de estudo, façam uma lista de referentes culturais que vocês podem usar na redação. Façam lista com aqueles referentes coringas que a gente consegue usar em qualquer tema, tá? Frases que a gente pode usar se o tema se referir à educação, economia, desigualdade social, porque vocês sabem, a essa altura vocês sabem, que existem referentes, filmes que podem ser citados aí em diferentes situações, né? Para diferentes temas. Então, façam uma lista de referentes culturais antes da prova, de filmes, séries, livros interessantes e que podem ser citados nesses 2 parágrafos de desenvolvimento, tá bom? Ou na introdução. Além disso, gente, estudem a lista de ministérios existentes no Brasil. Porque, como a gente já estudou também, como vocês podem verificar nos outros vídeos, caso vocês tenham esquecido, a proposta de intervenção ela precisa conter agente, ação, modo, efeito e detalhamento. Agente é a quem caberia mudar a situação que serve como tema da redação. Ação, o que deve ser feito. Modo, como deve ser feito. O efeito, o resultado
dessa ação. E o detalhamento, ele pode se referir, ele pode adicionar informações novas do agente, da ação, do modo, do efeito. Pode residir também na recuperação do referente, tá? Cultural, como eu já também mencionei nos outros vídeos e mesmo em aulas, tá? Mas aí, voltando, por que é importante vocês estudarem a lista dos ministérios? Porque quando a gente fala de agente, a gente fala daqueles que precisarão agir para que a situação seja mudada, a gente precisa dar nome aos bois, quer dizer, se a gente fala governo federal, fica um pouco genérico, né? O ideal é que a gente especifique, cabe ao governo federal junto a qual ministério? Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Economia, Ministério da Segurança e Justiça Social, são vários os ministérios, tá? Que podem ser evocados a depender do tema. Então, o meu conselho é que vocês estudem não só a listinha de referentes, tá? Que vocês têm aí de séries, filmes, livros, músicas interessantes de ser citados aí nas redações, mas que vocês também estudem a lista de ministérios existentes no Brasil. Agora, dicas mais práticas quanto à estrutura do texto, tá? Gente, tenham cuidado com períodos muito longos, tá? Lembrem-se de usar mais pontos finais nos parágrafos de vocês, tá? Pelo menos 3 pontos finais em cada parágrafo, gente, pelo amor de Deus. Não fiquem emendando informações com vírgula, tá? Isso leva ao desconto na competência 4, que é aquela competência que diz respeito à coesão e estrutura do texto. Então, usem mais pontos finais nos parágrafos de vocês. Para além disso, estudem, gente, conjunções e expressões explicativas como dessa forma, segundo, portanto, outrossim, todavia. Por quê? Porque pelo menos 2 dos 4 parágrafos, eles precisam começar com esses conectores ou essas expressões explicativas para que vocês consigam tirar 200 na competência 4 e cheguem mais perto aí do que seria, né, o ideal, a nota 1000. Vocês precisam começar, então, pelo menos os 2 parágrafos de vocês com conectores ou expressões explicativas. Lembrando que esses conectores, essas expressões explicativas também aparecem no desenvolvimento do parágrafo, tá? No meio do parágrafo. Mas eu estou dizendo que é necessário que vocês comecem pelo menos 2 parágrafos com essas expressões explicativas ou com esses conectores, tá bom? Gente, prestem atenção ao sentido dos conectores. Eu aconselho que vocês estudem, porque eles têm sentidos diferentes. Eu não posso usar um conector conclusivo se eu estou contrapondo no parágrafo que se inicia a ideia da qual eu vinha discorrendo antes, sobre a qual eu vinha discorrendo antes. Se eu estou opondo, né, no parágrafo que se inicia, se eu vou apresentar uma perspectiva oposta do parágrafo de cima, eu preciso usar a conjunção dissertativa. Percebem? Por isso que eu digo para vocês estudarem, porque existem conjunções conclusivas, existem as explicativas, existem as adversativas, certo? Como a gente também discutiu em aula, tá? E como vocês também podem encontrar menção aí nos outros vídeos. Para além disso, não autorreferenciem o próprio texto, tá? Isso é muito comum. Como dito no trecho acima. Não funciona assim. Eu sempre falo para os alunos que o texto é uma unidade, certo? O texto é um só, de fato, tá? Ele é uma coisa só. Mas cada parágrafo precisa se sustentar sozinho. Então, o que eu venho dizendo para vocês, para quem me acompanha aí, é que quando eu vou começar o parágrafo, eu estou me referindo ao que eu disse antes, legal, mas recupera o que você disse antes com outras palavras, quer dizer, parafraseia o que você já disse, recupera as informações essenciais antes de começar o raciocínio, tá? Não usem pronomes demonstrativos no início de parágrafo, como isso deve ser pensado, isso que. Se você começa o parágrafo dessa forma, o parágrafo ele não se sustenta sozinho, porque você está referenciando algo que veio em cima. Então, as principais informações, gente, principalmente início de parágrafo, elas precisam ser recuperadas por meio de paráfrase. Eu não vou ficar repetindo tudo que eu disse do mesmo jeito, tá? Mas eu preciso recuperar essas informações, tudo bem? E eu também não posso ficar me referenciando ao texto. Como dito no primeiro parágrafo, como dito no trecho acima, isso não é legal, tá? Sugestão, gente, façam um projeto de texto, então, antes de redigirem o texto na prova. Destaquem as informações que vocês vão colocar na introdução, no desenvolvimento 1,
2 e na proposta de intervenção, até para que o seu texto não fique repetitivo e para que também você não esqueça de nenhum elemento que você julgue importante, tá? Porque às vezes acontece, a gente está escrevendo, a gente entra no modo escrever com uma maquininha e aí a gente acaba se esquecendo de aspectos importantes sobre o tema, tá bom? E agora o melhor conselho de todos, mantenham a calma, administrem bem o tempo de prova, releiam o rascunho da redação antes de passá-la à caneta, tá bom? Verificando se vocês colocaram vírgula, se vocês usaram o número de pontos finais necessário aí para que os seus períodos não ficassem muito longos. Revisem o texto, mantenham a calma, e é isso, tá? E preencham as linhas até o final, pelo amor de Deus, tá? Para vocês também conseguirem otimizar o espaço que vocês têm, tá? Considerando que o Enem ele tem uma estrutura mais fixa, né, com uma proposta de intervenção que demanda muitas linhas, gente, todo o espaço tem de ser otimizado, tá? Eu espero que as dicas tenham ajudado. Existem outros vídeos no canal, caso vocês queiram refrescar alguns aspectos. Mas é isso, desejo muito boa sorte a todos e, e mostrem aí todo o esforço que vocês tiveram este ano, tá? Vestibulandos. É isso aí, gente. Beijos e boa sorte.